Uma carta para você. Esta é a lição número 10 da classe de juvenis. Nesta aula, os hinos sugeridos são o 5, 75 e 224. Os objetivos desta aula é compreender acerca do contexto da primeira carta de João e seu tema central. Demonstrar a mensagem de estímulo do apóstolo aos jovens, o que acontece quando na igreja existem líderes mercenários. Entender os cuidados e desafios da juventude cristã. Desafios esses que são bem grandes, né? Introdução à epístola. Aliás, diz a tradição cristã que João era pregador de uma mensagem só. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Está aqui um grande desafio para os jovens, né? Amar uns aos outros. Isso é um desafio porque amar é algo que não é qualquer pessoa que consegue amar. Há pessoas, por exemplo, e não são poucas, que não têm amor no coração. Entretanto, você que está aqui comigo, você sim, você tem amor no coração. Tanto tem que tem o Senhor, tem Jesus como seu Senhor. Essa carta que foi dirigida em parte às 7 igrejas do Apocalipse, e ele vai nos dar uma direção dos tipos diferentes de pessoas, né, das igrejas, né, a qual tinha essas igrejas. Então, tem sim a ideia, né, principal da questão do amor ao próximo, amar aos irmãos da igreja, né, as irmãs no sentido geral. E amar aqui tem também a questão do suportar. O suportar é diferente do que você está imaginando. O suportar é dar suporte, né? Quando alguém está caindo, por exemplo, e você dá um apoio, então você está dando um suporte para a pessoa não cair. Isso é suportar. Amar uns aos outros. Aí a pergunta que não quer calar. Você tem amado o seu próximo como o Senhor amou a igreja? Você tem amado ao Senhor, ou melhor, amado ao próximo como o Senhor amou a você? Porque Jesus disse que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sim, é uma tarefa bem difícil, bem difícil. E isso aqui está aqui um grande desafio aos jovens. Então, se porventura você tem uma diferença entre algum irmão ou irmã, é bom que você tire essa diferença e precisa amar uns aos outros, né? Como já dizia aquele velho personagem da família de dinossauro, você tem que me amar, você tem que me amar. Então cabe isso para todos nós, né? Nós temos que amar uns aos outros. Uma mensagem aos jovens: sois fortes. Ser forte, portanto, aqui não significa, por óbvio, alguém musculoso, de porte atlético. Eu trabalhei num lugar que tinha um jovem que ele ele tem um corpo bem fininho, né? Ele é bem raquítico, que o pessoal chama, né? Mas pensa num garoto forte, tem uma força fora do comum. Por quê? Porque a força não está necessariamente em ter corpo grande, né? Ter bom físico, né? Não está necessariamente. A maioria das vezes, principalmente aqui na questão de homem, né, que vai dar essa ideia de físico, né? A grande maioria dos homens que são muito musculosos, na verdade, não tem força. Força mesmo não, né? Não tem, na maioria. Claro que existem pessoas que são fisicamente fortes e realmente têm força. Aqui, a ideia principal de ser forte é ser forte no espírito e não fisicamente falando. Ser forte no espírito é muito mais importante do que ser forte fisicamente. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você está numa discussão calorosa, por exemplo, e você se mantém firme, tranquilo, e isso é uma boa ideia para você ganhar em uma discussão, por exemplo, uma discussão no bom sentido da palavra, né? Num debate, por exemplo, quando você se mantém calmo, tranquilo, isso mostra que você tem o quê? Um espírito forte. Você tem, o seu psicológico está muito preparado, está muito tranquilo e sereno. Isso é ser forte. Isso é ter um espírito forte. Então, é isso que o jovem tem que ser. Tem que ser forte, tanto aqui no sentido psicológico do negócio e principalmente no sentido do espiritual.
né? Ser forte no espírito. O que é isso? É alimentar o espírito, né? Indo às consagrações, às vigílias, orando ao Senhor, buscando ao Senhor em jejum na sua palavra. E isso sim é ser forte. É isso que o jovem precisa ser forte, não necessariamente fisicamente. Até porque existe uma outra questão sobre a questão de ser forte fisicamente, porque o forte também pode ser medroso. Então não vai adiantar ser forte se ele é medroso. O importante mesmo independente se tem um físico, né, um grande físico ou não, o importante é não ter medo, é ser uma pessoa valente, né, ser um jovem valente. A palavra de Deus está em vós, como por exemplo Davi, né? Davi foi enfrentar Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura, na verdade 2 metros, 92 centímetros e meio. E apesar de aparentemente ter um físico fraco, ele foi corajoso. Só para te dar um exemplo bíblico aqui. Então, ser físico, ter um bom porte físico, não quer dizer necessariamente ser uma pessoa forte e de coragem. A palavra de Deus está em vós. Afinal, o adolescente ou jovem que não tem intimidade com a palavra não permanece de pé. Este foi e é o grande segredo dos heróis da fé. Como Davi, escondi a tua palavra no meu coração. Quando você esconde algo, você não quer que ninguém encontre, né? Segredos, por exemplo, né? Ou outras situações, talvez o seu celular, né? Você põe num lugar para ninguém mexer no seu celular. Por quê? Porque você escondeu o seu celular. E por que você escondeu o seu celular? Para que ninguém venha tocar no seu celular. A ideia aqui de esconder a palavra no coração é algo parecido, ou seja, se eu guardar a palavra de Deus no meu coração, ninguém acha essa palavra, então ninguém consegue tomar essa palavra de mim. Então, uma vez que eu tenho a palavra guardada no meu coração, então eu consigo acessar essa palavra a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer lugar. Por quê? Porque ela está guardada no meu coração. Então, quando o jovem guarda a palavra de Deus em seu coração, o jovem, o adolescente, até mesmo uma pessoa de mais idade, essa pessoa terá o quê? A palavra de Deus está em vós. Então, por que isso é importante? Porque hoje, na época da tecnologia, eu não vou dizer para você não ter, né, Bíblia no celular, mas eu, particularmente, se eu puder aconselhar, eu não aconselho ter Bíblia no celular. Por quê? Primeiro, porque ocupa espaço no aparelho. E segundo, deixa você muito viciado, você perde a intimidade com a palavra. Você não sabe qual livro vem depois de Salmos, por exemplo. Você começa a ficar perdido. Aí, se porventura você precisa de ler a palavra e de repente falta a luz, né? Ou melhor, falta a luz, não, falta a bateria do celular, cadê a sua Bíblia? Você nem sabe onde está a Bíblia. Como diz lá em Crônicas 34, né? Encontraram a palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus. Olha que situação. Então, nós devemos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Então, quando você tem como eu vou dizer, a habilidade de mexer com a palavra, né, com a Bíblia física, melhor. Mas se você tiver também a Bíblia no celular, também não há nenhum problema. Eu vejo que alguns dirigentes, pastores, implicam muito com jovens, principalmente, que tem a Bíblia no celular, que isso não é bom. Não, é importante que a Bíblia esteja em algum lugar. No celular, eu particularmente, eu não tenho a Bíblia no meu celular, eu não tenho. Eu particularmente, eu não gosto. Eu prefiro a Bíblia física. Isso é coisa minha, né? Mas também é coisa de velho, né? Isso é mais questão de velho. Os jovens realmente preferem no celular. Mas mais importante do que ter a palavra no celular e até mesmo na mão, né, fisicamente, é ter ela no coração. Porque alguém pode ter a Bíblia no celular ou na mão, mas não fazer consulta, não guardar, então não adianta, né? Então o importante é termos esta prática da palavra. Venceste o maligno. Como consequência de ser forte, atrelado no amor às Escrituras, o Senhor traz a melhor das notícias para os jovens. Venceste o maligno. Permanecendo amando a palavra de Deus, para não ceder às tentações que sempre aparecem. Qual a importância da palavra de fato? Venceste o maligno. Como Jesus venceu o maligno? Exatamente isso, com a palavra. Lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia nos mostra que Jesus foi tentado pelo adversário. Aqui para nós, só para a gente ter uma direção e um entendimento melhor, Jesus poderia fechar a mão e dar um soco, né, um murro
na cara de Satanás e mandar ele lá longe, lá para longe. Jesus poderia ter feito isso, tinha poder para isso, ou chamar uma legião de anjos para acabar, né, com os querubins ou os serafins, mandar o diabo lá para longe. Poderia, o próprio Cristo poderia repreender e expulsar Satanás dali. Jesus poderia fazer um monte de coisa, porque ele tem todo o poder. Mas o que Jesus fez? Venceu o adversário na palavra. Toda vez que o adversário falava está escrito, Jesus também falava na palavra. Isso aqui é importante que você compreenda. João 8,44, Jesus disse que o diabo ele é o pai da mentira. Então o diabo vive falando de mentiras. Entretanto, há alguns pontos específicos que o diabo usa a verdade para apontar uma mentira. Eu vou te dar um exemplo. Lá no livro de Atos, capítulo 16, vai nos dar um ponto. Olha que interessante, eu abri em Atos 17. Atos 16, deve ser essa referência. Se não for essa referência, eu deixo aqui na descrição. A Bíblia menciona que havia uma mulher num lugar que fazia adivinhações. Nós sabemos que a adivinhação ela é pecado. E o que essa mulher fez quando Paulo e seus amigos chegaram nessa cidade? Ela disse o seguinte: aí vai homens de Deus, esses homens são homens do Deus Altíssimo. Ela estava falando mentira? Não, ela estava falando uma verdade. E qual o problema nisso? Aparentemente nenhum, mas Paulo repreendeu a mulher. Por que Paulo repreendeu aquela mulher? Simples. Se Paulo permitisse que aquela mulher continuasse falando aquilo que era realmente uma verdade, o que aconteceria com as pessoas? As pessoas entenderiam o quê? Olha, se esta mulher, né, foi revelada a ela que esses homens são homens de Deus, e realmente eles são, então todas as adivinhações dela realmente são vindas de Deus, também são verdadeiras. Olha que situação, o que é isso? O diabo usa uma verdade para impor uma mentira. Então você precisa ter muito cuidado nessa questão da palavra, do que o adversário está falando, como o adversário usa, porque desde o Éden foi exatamente isso também que ele falou à serpente. A serpente iludiu Eva com uma verdade misturada com uma mentira, que nós chamamos de sofismo. Então você precisa ter cuidado com esse negócio, porque muitas vezes até esse sofismo, né, usado em tudo quanto é lugar, inclusive em mídia de modo geral, né, o que é a questão, o que é um sofismo? É uma mentira envolvida numa verdade. É muito dito isso, por exemplo, em redes de televisão, rádio, pessoas que trabalham com notícias de modo geral. Quando eles querem implantar uma mentira no mercado, por exemplo, ou em outra situação, na bolsa de valores, ou seja o que for, o que eles pegam? Eles pegam uma verdade e jogam uma mentira em cima daquela verdade. Né? Jogam a mentira junto com a verdade, então parece que é algo verdadeiro, mas não. Como a pessoa está falando só verdade, no final ele fala uma mentira, aquela mentira, como está vindo acompanhada com um monte de verdades, parece que é uma verdade também. Então isso ilude as pessoas, então tenha muito cuidado com esse negócio. Inclusive isso é muito usado também nas igrejas. Alguns líderes vêm falando da palavra corretamente, certamente, mas quando chegam no final eles contam uma mentira, porque é aquela mentira que vai trazer algum benefício para aquele líder. Então cuidado com esse tipo de negócio também. Uma advertência: não ameis o mundo. Após tecer elogios aos jovens, o Espírito Santo traz uma forte advertência: não ameis o mundo. Aí você vai perguntar: mas como é que eu não posso amar o mundo se Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Como é que eu vou pregar se eu não amar o mundo? Bom, aqui é uma outra situação, vou deixar claro para você. Nesse sentido aqui, de não ameis o mundo, a Bíblia se refere ao sistema do mundo, à corrupção do mundo, como o mundo é regido de uma forma humana. Então é isso que a gente não deve amar, né? A corrupção, né? Tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é contra a palavra. É esse mundo que a Bíblia se refere, quando não ameis o mundo, ou seja, não ameis o sistema do mundo, como o mundo é feito através de mentira, não se corrompa com o mundo. Essa é a ideia. Então não ameis o mundo. Por quê? Porque muitas vezes o amor do mundo vai ser incompatível com a fé cristã. Por exemplo, o mundo hoje fala muito da questão da homossexualidade, por exemplo, da ideologia de gênero, que são coisas completamente contrárias
a verdade bíblica. O que eles falam hoje? O amor, todo amor é válido, independente de qual seja. Não, independente de qual seja, não. De maneira nenhuma. A Bíblia condena duramente, firmemente a questão da homossexualidade, a ideia da ideologia de gênero. Então, não vem com essa. Inclusive, nem adianta ir para a questão da ciência, que a ciência vai dizer a mesma coisa. Só existe homem e mulher. Né? Só existe para a ciência XX, mulher, XY, homem. Acabou. Não existe um terceiro gênero. Então, nem para a ciência não existe um terceiro gênero. A pessoa tem, dizer aqui num sentido direto, a pessoa tem pode, né, ter uma orientação sexual diferente de ser hétero, mas que fique claro, não é a vontade de Deus. Né, que fique isso aqui bem claro. Então, só para te dar um exemplo de que muitas coisas que o mundo faz e fala é contra a Bíblia. Então, nós devemos ir contra isso, ou seja, nós não devemos amar o mundo nesse sentido. Nesse sentido, por exemplo, da homossexualidade, nós não iremos amar a homossexualidade, mas nós iremos tratar o homossexual com respeito e com amor da verdade bíblica, para ganhar essa pessoa para Cristo e ele assim venha se converter dos seus pecados. Concupiscência da carne. O desejo pelo sexo, por exemplo, foi estabelecido por Deus, mas deve ser atendido somente dentro dos parâmetros divinos, tempo e modos corretos, no âmbito do casamento. A questão do sexo, o sexo entra aqui numa vertente que vai enorme, né? Vai longe, mas, de modo geral, os desejos da carne, né, os desejos são intensos, ainda mais vocês que estão vivendo na sua juventude. É claro que, e outra coisa, isso não é pecado, né? Não é pecado, no sentido de você ter desejo por pessoas do sexo diferente, né? O problema é quando é o mesmo sexo, né? Aí não, aí é pecado, a homossexualidade é pecado, fique claro. Mas isso vai dentro do casamento, os desejos sexuais é próprio para o casamento. Vou te dar um exemplo. O jovem, por exemplo, ele vive muito na questão, por exemplo, de masturbação. Masturbação é pecado. Por quê? Porque é o sexo solitário. Deus não criou o sexo para ser solitário. Ele precisa ser com uma outra pessoa do sexo diferente. Mas dentro do casamento e não fora do casamento, ou no caso dos jovens, antes do casamento. É pecado. Então, os desejos da carne são muito intensos e geralmente, como eu sempre falo, né, talvez para os jovens seja o pecado mais difícil de resistir, é o pecado da carne, mas você que é jovem, você precisa ficar firme. Por exemplo, o José é um dos exemplos de jovem assim, que eu me impressiono muito com a atitude dele. Que quando a mulher de Potifar desejou, ele largou a capa e foi embora. Eu sempre penso, ele foi muito homem para ter aquela atitude ali. Porque qualquer homem, porque aquela mulher muito provavelmente devia ser uma mulher muito bonita, muito atraente aos olhos. Então, muito provavelmente, qualquer homem ali iria ceder às tentações, mas ele não cedeu, ele permaneceu firme, largou a capa, deixou a capa na mão dela e foi embora. Mas a consciência da carne, sim, os jovens, principalmente jovens, né, são na flor da idade, né, tanto a menina quanto o menino, vão, claro, ter desejos intensos, né? É natural. Agora, você precisa dominar esses instintos, você não pode deixar esses instintos dominarem você, você precisa ficar firme no Senhor, precisa ter muita firmeza nesse negócio. E mais uma vez lembrando, o sexo foi algo criado por Deus para o casamento, para ser aquela coisa bonita do casamento. Concupiscência dos olhos. A serpente só obteve êxito por causa da concupiscência dos olhos de Eva. A questão dos olhos, não. Geralmente a questão dos olhos é mais para o homem, né? O homem, quando vê uma questão da mulher, né? No sentido do sexo, por exemplo, o homem é atraído por aquilo que ele vê, a mulher por aquilo que ela ouve. Mas nos outros sentidos, a mulher também ela é pega pelo olhar, por aquilo que ela vê. Por exemplo, a mulher passa na rua e vê aquela bolsa linda, né? Oh, meu pai, ela vai desejar aquela bolsa linda, aquele sapato que combina com a bolsa, né? Por quê? Porque é bonito, o vestido é bonito, é elegante. Então a mulher também tem essa questão do visual, e foi justamente nessa questão visual que Eva se perdeu,
Por quê? Porque ela viu que o fruto, né, que aquilo era bom, né, era bonito aos olhos. Então, cuidado com aquilo que você olha, cuidado com aquilo que você vê. Por quê? Porque aquilo que você vê pode ser muito bonito para os olhos, né? Mas vai levar a pessoa à perdição. Então, tenha muito cuidado. Soberba da vida. Trata-se de algo que está dentro de nós, que, se não for controlado, produzirá a arrogância de confiar em nós mesmos, desprezando a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje não têm feito isso, né? Como diz lá Jeremias 17,5, né? Maldito homem que confia no homem. E esse maldito homem que confia no homem quer dizer o seguinte: não é você confiar numa outra pessoa, ou eu confiar numa outra pessoa. Não é isso que a Bíblia se refere. Quando a Bíblia diz maldito é o homem que confia no homem, quer dizer que maldito é aquele que confia em si mesmo. Então é o caso aqui, é a soberba da vida. Há pessoas, de modo geral, dentro da igreja, em todos os sentidos, pastores, líderes, membros, missionários, missionárias, de forma geral, jovens, adolescentes, que tem essa questão da soberba. E é um pecado que Deus odeia. Por quê? Porque foi a soberba que fez com que Satanás se rebelasse contra Deus. Então, quando alguém se rebela, né, tem essa questão de soberba, é como se fosse um reflexo de Satanás para o Senhor. É como se Deus visse Satanás na vida da pessoa. Então, as pessoas hoje, de modo geral, como é que fazem? Né? Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de fulano ou de cicrano, somente eu é que sei, é o meu dinheiro, é o meu recurso. Então nós temos que ter cuidado com a soberba da vida para não chegar a nós também. Quando nós começarmos a perceber que nós estamos querendo ser autossuficientes, né, não depender de ninguém, nós temos que parar e pensar, não, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Eu dependo de alguém para fazer isso, eu dependo de alguém para fazer aquilo. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e o entrevistador te pergunta algo sobre você precisa de alguém, você depende de alguém, você chegou aqui pelos seus próprios méritos, o que você vai falar? Você vai dizer que sim? De maneira nenhuma. Você vai começar a enumerar as pessoas com que te ajudaram a você chegar ali. Talvez o seu pai, a sua mãe que te ajudou, ou o seu professor na faculdade ou em outro lugar, as pessoas que abriram as portas para você quando ninguém acreditava em você. É isso que você tem que falar. Não, alguém me ajudou, e começa a elencar essas pessoas. Isso vai trazer para o entrevistador uma segurança em você. Olha isso aí, essa pessoa aqui, ela reconhece pessoas que ajudam ela. E isso vai te contar muito. E é possível de você ser contratado nesse trabalho só por causa desse ponto, de você reconhecer, mostrar para o entrevistador que você é uma pessoa humilde, que você não tem soberba da vida. Olha que interessante. Então, a soberba, ela só atrapalha. Portanto, seja sempre humilde. Para concluir, Deus é santo e, portanto, não repartirá dos seus tesouros espirituais com os que mancham suas mentes com o materialismo profano deste mundo. Aqueles que amam o dinheiro e as riquezas estão fadados a vagar vazios. Preenchem-se de ilusões que os levarão ao inferno. Mas em Cristo entendemos que a nossa vida aqui é efêmera, ou seja, passageira. E em razão disso, almejamos a eternidade com Deus. Então, quando você é humilde, que você não tem aqui a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, né, que você percebe que você já venceu o maligno e tantas outras coisas, né, que a palavra do Senhor está em vós, então você terá o quê? A eternidade com o Senhor para todo sempre. Olha que maravilha, olha que bênção. Então que nós vemos a cada dia mais não nos apegarmos às questões materiais. É importante as questões materiais, o celular, por exemplo, a sua casa, o carro, a casa, sim, são importantes, mas não são prioridades, não é o mais importante. O mais importante é a nossa salvação no Senhor. É isso que nós temos que ter garantidos, né, que é a nossa salvação. A questão material, se poder ter um carro melhor, ok, se não puder, amém também, vai a pé para a escola dominical, mas vai dando glória a Deus. Crente que murmura no deserto morre. Hora da revisão. Número 1. Diz que João era pregador de uma mensagem só: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Número 2.
porque assemelha-se muito ao evangelho escrito pelo mesmo autor, diferente de 2ª e 3ª João, que seguem rigorosamente o padrão de uma epístola. Número 3 significa desejos intensos, concupiscência. Número 4 significa soberba. Número 5, um exemplo clássico disso está na história do jovem rico. Estava lá agarrado aos tesouros da vida, nas coisas da vida, mas que nós venhamos compreender que o Senhor tem para nós uma carta, uma carta para você, que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!